para eu poder ir estudar full time. Sim. A Ana já estava a trabalhar também na fábrica, e eu para ir estudar full time tinha ali um problema que era a nossa capacidade financeira de sobreviver sem salário. E então fizemos uma coisa muito gira, que foi, compramos uma arca frigorífica, fomos a uma empresa, compramos carne, peixe, legumes, tudo, e congelei durante um ano. Portanto, durante um ano nunca fomos às compras para não ter a tentação de comprar a bolacha ou o chocolate, sim, ou aquilo que fosse. Portanto, esta foi uma decisão que tomamos radical, de vou comprar comida para um ano para poder estudar full time. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente as histórias dos líderes que inspiram e que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, sempre com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Kátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje na cadeira do líder recebo João Batista Leite, CEO da Unicre. Bem-vindo, João, é um gosto Muito obrigado, recebê-lo. Kátia. Muito obrigado. Há líderes que fazem toda uma carreira numa empresa ou setor, e há aqueles cuja trajetória acompanha e às vezes ajuda a moldar a evolução de uma indústria. O convidado deste episódio tem mais de 4 décadas de carreira na interseção entre tecnologia, banca e pagamentos. A sua história começa em Angola, passa pelo Canadá, quando a informática financeira ainda estava a dar os primeiros passos, e continua em Portugal, onde participou em alguns dos momentos mais transformadores da banca moderna. João Batista Leite, o atual líder da Unicre, trabalhou na modernização tecnológica de grandes bancos, esteve envolvido em processos de fusão complexos, ajudou a preparar o sistema financeiro português para a introdução do euro e integrou o centro do ecossistema nacional de pagamentos, passando por instituições como a CIBS ou o Banco Santander Tota. Mas esta conversa não é apenas sobre tecnologia ou finanças, é também sobre liderança ao longo do tempo. Como se lideram organizações em transformação, como se tomam decisões difíceis e talvez o tema menos falado entre executivos, como se começa a preparar o momento de sair depois de uma carreira longa. Num setor onde tudo está a mudar, fintechs, pagamentos digitais, inteligência artificial, o que permanece afinal constante na liderança. É disso que vamos falar. João, bem-vindo à cadeira do líder. No mundo da liderança, o verdadeiro progresso não se mede apenas pela distância, mede-se pela forma como usamos o tempo, pela capacidade de avançar com clareza, sem complicar o essencial. É essa visão que inspira a Volvo Cars. Com o novo Volvo ES90, entramos numa nova era da mobilidade elétrica. É o primeiro Volvo com tecnologia de 800 volts. Uma tecnologia pensada para carregar mais depressa, com mais eficiência e integrar-se melhor no ritmo real da vida. Porque inovar não é apenas ir mais longe, é parar menos tempo, é recuperar energia com rapidez, é seguir caminho com naturalidade e confiança. No Volvo ES90, a eletrificação torna-se ainda mais intuitiva, mais fluida, mais Volvo. Volvo ES90. For Life in Balance. Desenvolveu a carreira e desenvolveu-se também enquanto profissional e enquanto pessoa entre Angola, Canadá e Portugal. Que partes da sua identidade, João, vieram de cada um destes lugares? Kátia, imensas coisas que vieram de cada uma delas. Cresci em Angola até aos 20, 21 anos e de facto foram anos muito intensos, aqueles anos 60 e princípios dos anos 70, muito intensos, portanto, entre o bairro Popular, o Colégio Maristas e o Liceu Salvador Correia, é um icon, crescemos a saber o que é amizade sem interesses, sem segundas intenções, aquela profundeza de ligação que tínhamos com a intensidade que tínhamos e aquilo que fazíamos. E depois acontece de facto o 25 de Abril, e eu convencidíssimo que continuaria a Angola, até porque toda a minha família estava por lá, mas enfim, ali a ponta final foi complexa e em novembro vimos para Portugal.
Mas rapidamente, passei um ano cá em Portugal, na altura no ISE, mas sinceramente, ao fim de ouvir falar de Marx 324 vezes e mais 500 vezes de Engels, eu decidi que isto não era para nós. E vai daí a decisão de rumar ao Canadá, de rumar ao Canadá, sem dúvida. Foi um passo extraordinário, não é? Porque vinha da África a viver na praia e lembro-me de aterrar no Canadá em janeiro de 77 e estar em menos 30, com 2 metros de neve. De maneira que foi um choque extraordinário. João, começou a trabalhar muito jovem. O que é que guarda como maior ensinamento desse período da sua vida? É verdade, tinha 21 anos e cheguei ao Canadá, lembro-me, na 19 de janeiro, e no dia 20 de janeiro fui trabalhar. E fui trabalhar para aquilo que era necessário, começar uma vida do zero. Isto é, do zero. O João nessa altura estava já com a sua esposa no Canadá. Já. Tínhamos casado em Angola, portanto, há quase 50 anos. E começar do zero significa não ter relações, não conhecer ninguém, e ter 0 euros, ou 0 dólares no caso. Portanto, não há grandes alternativas, é fazer o que temos para fazer. E então comecei ali numa fábrica industrial muito forte, com 300 colegas da Jamaica, mais 200 do Paquistão, mais 50 senhoras italianas da Calábria. E portanto foi um ensinamento extraordinário, porque de facto entendemos que o multiculturalismo, a imigração e o multiculturalismo só nos enriquece. Ficamos a perceber melhor como é que são cada pessoa, como é que é cada identidade e como é que temos que conviver. E numa linha de montagem, Kátia, ou todos ganham ou todos perdem. Aquilo que falha no meio estraga o trabalho de todos. E portanto a capacidade de cooperar e de viver em conjunto é mesmo determinante para o resto da vida. Foi talvez das coisas que eu melhor aprendi. E é nessa altura que há 300 histórias, desde aquele turno da noite em que às 3 da manhã todos íamos almoçar ou comer qualquer coisa para fazer o resto da noite, e eu naturalmente levava a minha termos de leite com café e a minha sandes, e a minha amiga calabresa dizia-me: João, experimenta aqui o meu. E eu pensei: não, é igual, eu também trouxe café. E ela: não percebeste. E quando ela me dá o termos, era vinho tinto às 3 da manhã. Portanto, foram coisas. E os colegas da Jamaica, que ao princípio muito difícil de entender, não é? Eles falam aquela linguagem muito aberta. E na altura o meu inglês era aquele puro do liceu, muito cuidadoso. Portanto, foram momentos de aprendizagem muito grandes, mas que de repente se transformaram. Porque ao fim de um ano, ao fim de meia dúzia de meses, eu fui promovido da linha para inspetor de qualidade e depois para líder do grupo de trabalhadores, e tudo isso foi uma aprendizagem constante, de tal maneira que quando eu decidi que era a altura, passado 2 anos, enfim, a Ana tinha ido estudar e estávamos ali a recuperar, e eu entendi que era a altura de voltar à escola, porque não seria ali que eu cresceria. E falo com os líderes da empresa e digo: olha, eu quero ir estudar, mas não queria perder o emprego. E há uma coisa muito simpática em Portugal, que é licença sem vencimentos, que garante o emprego. E recordo-me de o líder da empresa dizer-me: mas isso não existe aqui. Eu disse: não existe. Se nós fizermos, tem vantagens para o colaborador, tem vantagens para a empresa. E depois de negociarmos durante 3 semanas, assinamos um contrato de leave of absence without pay, com a garantia de emprego. E isso depois transformou-se para outras pessoas. Como sabe, jovens no Canadá e nos Estados Unidos, onde também passei bastante tempo, é normal trabalharem, estudarem e complementarem e fazerem um ano sabático e depois voltarem. E, portanto, criou mais uma leva de flexibilidade no mundo laboral. E isso para mim foi uma vitória extraordinária. João, referia que a Ana, a sua esposa, quando chegaram ao Canadá, foi estudar. Foi uma opção vossa que o João nessa altura fosse trabalhar para que ela pudesse concluir a sua formação? Sem dúvida. Foi uma decisão muito consciente. Como eu dizia, eu já falava algum inglês na altura, e portanto para mim era relativamente fácil integrar, e eu estava muito focado na sobrevivência. Sim. O processo de integração imigrante no Canadá era extraordinário na altura.
E posso lhe dizer que a Ana foi estudar para o college, inglês e cultura e literatura canadiana, durante quase um ano, e o salário que ela recebia, o subsídio que ela recebia, era suficiente para comprar a comida da semana. Okay? Então o meu salário chegava e era suficiente para pagarmos a renda, comprar o carro, o seguro. Como eu disse, começar de 0 euros era mesmo interessante. Portanto, essa foi uma decisão muito importante que tomamos na altura. Quando vem de Angola, passa por Portugal ainda e fica durante um ano. O que é que vos levou, de facto, a tomar essa decisão e a escolher o Canadá como destino? A tomar a decisão de saída, de não permanecer aqui? A família veio toda ou não? Toda. Sim, a família tinha vindo toda. Nós viemos, fomos os últimos a vir. Aliás, foi uma chegada interessante, porque cheguei a Lisboa em novembro, ali um bocadinho antes da independência. E não tinha nem um casaco. E novembro era frio em Lisboa. E também não tinha onde dormir. E descobrimos uma república de estudantes na altura, em que todos eram do MRPP, portanto era o ambiente perfeito para estar. Mas como se recorda, 75 e 76 eram anos muito complexos. De facto, a academia estava devastada com as comissões de estudantes, com a falta de liderança. E todo este ambiente levava-me a ter ali uma visão pessimista, do que futuro, é totalmente contra o meu espírito. Eu sou muito otimista na generalidade dos casos. De maneira que colocámos-nos ali na Embaixada Australiana e Canadiana, tínhamos um familiar no Canadá, e recordo-me de ir à entrevista da Embaixada Canadiana, e na altura era por pontos, não é? Por pontos é que o candidato imigrante podia ser aceito ou não. E foi muito interessante porque... era a idade, era a formação, era o que eles precisavam e eram as línguas. Mas a pessoa que me entrevistou da embaixada fala connosco e diz: eu gosto muito de falar português. E eu, muito bem, ótimo. E então lá conversamos depois: mas eu tenho que testar para vos dar pontos, está-me em inglês e francês. E ele vira-se para mim: est-ce que tu parles français? E eu: oui, of course, pourquoi pas, je parle très bien. E ele: muito bom. E inglês, in English do you speak? Yes, of course I do speak English. E ele: excellent. Ok, vamos continuar em português. Foi a minha salva, porque ele deu-me os pontos totais para poder seguir. João, porque é que na altura, já no Canadá, quando decide estudar, não é? Porque é que escolhe programação? Não era uma coisa muito habitual nessa altura? De todo. Não estava em meu horizonte. Aliás, eu candidatei à Universidade de Toronto, bastante difícil, 2, 3 testes, exames, entrevistas com 5 professores, e fui aceito para fazer economia, que era onde eu estava, que era o que eu tinha iniciado em Luanda e depois aqui em Lisboa, e sou admitido na faculdade. E estou com um amigo, o Carlos, com capa, que me disse: João, economista no Canadá, chamado João Batista Leite, porque é que não vais para a tecnologia? E foi essa a grande decisão. E eu pensei: é verdade. Estávamos nos princípios da tecnologia, dos cartões perfurados. E essa decisão foi quase instantânea com este desafio do meu amigo. Desisti da minha candidatura à Universidade de Toronto, desisti da economia e dediquei-me à tecnologia. E de facto foi uma excelente decisão, acho. João, o que é essa formação em programação, mas também o background que já tinha na área financeira, lhe deu que muitos executivos da banca da sua geração não tinham? O perceber como é que o mundo ia acontecer. Eu lembro-me, só para contar uma história, para eu poder ir estudar full time, a Ana já estava a trabalhar, também na fábrica, e eu para ir estudar full time tinha ali um problema que era a nossa capacidade financeira de sobreviver sem salário. E então fizemos uma coisa muito gira, que foi: compramos uma arca frigorífica, fomos a uma empresa, compramos carne, peixe, legumes, tudo, e congelei durante um ano. Portanto, durante um ano nunca fomos às compras para não ter a tentação de comprar a bolacha ou o chocolate ou aquilo que fosse. Portanto, esta foi uma decisão que tomamos radical, de vou comprar comida para um ano para poder estudar full time. E o que é que isto me deu? Deu-me claramente a visão da transformação que nós iríamos ter, porque nesta altura, estamos a falar em 79, 80, já percebíamos que a revolução que ia acontecer nas telecomunicações
Lembro-me de discutir telecomunicações na altura em que era tudo muito rígido, era com cabos a ligar máquinas nas empresas, mas a visão de que um dia as redes como estas que existem hoje, em que nós usamos da internet, etc., já era possível acontecer, porque já víamos os Steve Jobs a discutir estas coisas, os Bill Gates do mundo, de maneira que deu-me esta visão de que de facto o mundo ia mudar e mudou com mais ou menos velocidade. E regressou à fábrica, João, depois dessa formação? Não regressei para trabalhar, mas regressei para agradecer e mantive lá grandes amigos, volto a dizer, desde os nossos amigos italianos aos nossos amigos jamaicanos, mantive durante muitos anos essa amizade e essa ligação. Quando eu acabei e comecei a trabalhar logo, porque de facto eu era muito bom aluno, embora tivesse ali um problema grave, que era eu estava a estudar com canadianos, americanos, enfim, de todos os lados, e na altura era preciso fazer os programas nos tais cartões perfurados com teclado, e eu não sabia usar o teclado, era um dedo de cada vez. E via os meus colegas americanos e canadianos a escrever com os 5 dedos já, por uma razão muito simples, que eles no liceu já tinham datilografia. Sim. E nós, em Portugal, no nosso modelo de ensino, ignorávamos isso. É um bocadinho que está a acontecer hoje. As novas tecnologias e todas as ferramentas da AI, ou nós começamos a introduzi-la nas camadas mais jovens, ou então vão ser ultrapassados quando chegarem à idade adulta, naturalmente. Portanto, regressei à fábrica para agradecer e acompanhei ali durante algum tempo, e logo comecei a trabalhar em tecnologia, que foi engraçado porque mal acabei o curso, eu tinha de facto as melhores notas e escrevi 500 currículos. Sim. Escrever 500 currículos hoje é fácil, não é? Mas na altura não era. Na altura não era preciso fazer fotocópia e depois era preciso envelopar. Sim. E colar o envelope e pôr o selo, que algumas pessoas já nem sabem o que é, e depois meter no correio. E fiz outra coisa engraçada, como não conhecia ninguém, fui à lista telefónica à procura de empresas com tecnologia. E pensei, toda a gente começa do A para o Z. Eu vou começar ao contrário. Eu fiz ao contrário, virei a lista telefónica do Z para trás e enviei 500 currículos. Recebi 10 telefonemas. Alguns não interessavam, até que houve um que era aquele mesmo que eu queria. E lembro-me do vice-presidente da altura que me entrevistou perguntar-me qual era o salário que eu queria, e eu disse quanto é que queria, porque tinha feito as contas, e ele disse, mas isso é um bocadinho exagerado. E eu disse, não é que eu sou mesmo muito bom. E ele disse-me, ok, então vamos pensar. E eu fiquei em casa sem sair durante 5 dias, colado ao telefone, e cá o telefone altura não tocava. Não havia telemóvel. Sim, nessa altura era o telefone, não é? E o estar em casa ou não estar em casa podia fazer toda a diferença. Toda a diferença. Sim. Até que finalmente na quinta-feira eu não resisti e liguei. E disse-lhe, olha, tenho outra oferta, que era uma mentira pura, queria decidir. E ele, pensamos, sim senhora, está decidido. Quando é que queres começar a trabalhar? E a minha resposta foi amanhã. E eu fui, sexta-feira de manhã, a trabalhar. Não, à noite fui comprar um fato. A crédito. para ir com um bom aspecto, naturalmente.Sim. E essa empresa já era na área financeira, João, não? Era uma gestora de empresas de seguros. Havia 4 ou 5 seguradoras mais pequenas que estavam instaladas no Canadá, e nós fazíamos a gestão destas 4 ou 5 seguradoras. De maneira que comecei muito, muito por baixo, como programador e como operador, naquelas áreas dos mainframes, já na área seguradora, e portanto fazermos ali algumas coisas profundas. Mas eu era insatisfeito, não é? Eu ao mesmo tempo dava aulas de português na escola portuguesa, era um contributo que eu entendia, não sei, eu ganhava para aí $10 por cada aula, mas era um contributo que dávamos aos filhos dos imigrantes, que era determinante. Mas não chegou. Eu continuei, fui para a Universidade de York, onde fiz formação na área financeira e na área da comunicação interpessoal. E lembro-me numa primeira aula, estávamos todos sentados,
E o professor diz, vamos nos apresentar. E eu digo, my name is João Batista Leite, eu sou de Angola, África e tal. E ao lado de mim estava uma moça preta, mas muito preta, aquele preto mesmo, com cabelo preto. E ela diz, my name is Irish and I came from Scotland. E eu, meu Deus, que grande diferença. Maneira que fiz isso e ao mesmo tempo mantinha o meu part-time aos sábados de bartender, okay? Que era uma experiência extraordinária. Para além de animada e de conhecer muita gente, aprendi uma coisa que me serve até hoje, que é escutar. As pessoas encostam-se ao balcão do bartender e contam a vida toda, a vida financeira, saúde e principalmente a vida amorosa. Portanto, temos que... portanto, isto tudo foram experiências. Ser um bom ouvinte é meio caminho andado para ser um bom líder, João? Eu acho que é determinante. É o fator mais importante para poder liderar é ouvir muito bem. Às vezes difícil. Sim. Às vezes difícil. Mas é para mim, é característica número 1 poder escutar. Nessa altura, anos 80, não é? Sim. A banca começava a digitalizar-se, não é? Isso era tudo uma novidade. Sentia que estava a trabalhar no futuro, João? Sim, quando volto para Portugal, em 91, a banca portuguesa estava a começar a ser privatizada. Sim. Tinha aparecido o BCP, claramente revolucionário na sua estratégia, aliás, no seu grande investimento início em tecnologia, e depois com os conceitos comerciais da nova rede, aquelas coisas, e o resto da banca estava a ser privatizado. E quando eu regresso a Portugal, uma decisão muito difícil que tomamos, eu fui trabalhar para a Anderson Consulting, hoje Accenture, e tinha uma equipe extraordinária, das melhores equipes de consultores que eu vi em toda a minha vida, em toda a minha carreira. E ajudávamos os bancos nesta transformação, não só tecnologia, mas também processos. Eu recordo-me, trabalhei em quase todos os bancos na altura, com as equipas da Accenture na altura, e recordo-me de estarmos a transformar os sistemas tecnológicos, a posicionar em conceitos de cliente, por exemplo. Nós precisamos ter o cliente, a visão holística do cliente, e ao mesmo tempo a darmos formação nos balcões. Cátia não se recorda, mas em 91, 92, as pessoas nos balcões dos bancos atendiam com o cigarro na boca, a deitar fumo para a cara do cliente. E nós dávamos formação nos balcões, porque reorganizávamos com a nova tecnologia, reorganizávamos para criar maior eficiência e dávamos formação comportamental. Sim. Porque era uma mudança muito grande que estávamos a atravessar, e de facto foi aí no princípio dos anos 90, e a Accenture, as equipas que nós trabalhamos na altura, ajudaram muito a mudar aquilo que é a banca moderna hoje. Nessa altura em que trabalhava no fundo com tecnologia financeira, quando pouco se falava de fintech, quando olha hoje para o setor, João, o que é que mudou realmente e o que é que continua igual? Muita coisa continua igual. Os grandes bancos estão todos suportados naquilo que é os mainframes, e os mainframes é tecnologia que nasceu nos anos 50, mas continuam a ser extremamente robusto e fiável. Mas o que foi possível foi encapsular esses mainframes em tecnologias que entregam valor. E vê-se o processo de automatização. Ainda hoje eu lia maior número de balcões, mas hoje com muitas máquinas. Porque de facto está na nossa mão entregarmos ao cliente final a sua decisão. O processo de digitalização foi mesmo isso. Eu lembro-me do primeiro home banking que nós lançamos, e lembro-me na altura, nós queremos lançar gratuito, estamos a falar em 94, 95, e o presidente do banco a dizer, não, gratuito não, tem que ser a pagar, porque senão nunca mais conseguimos obter nada. Mas era mesmo muito incipiente. Aliás, a bolha de 99, 2000 foi o que foi na internet. Era incipiente, mas dava para perceber que a automatização de processos e a rapidez e aumento da eficiência que era determinante para os bancos, que na altura tinham costs to income, enfim, vinham da nacionalização, portanto, o cost to income dos bancos andava nos 80%, quando hoje estão nos 30 e qualquer coisa, não é? Portanto, percebemos que isto era determinante, e a tecnologia ia fazer isto.
Mas havia dificuldades. Eu lembro uma vez ter implementado uma tecnologia num dos bancos que era para tratar as letras. E as letras passavam por implementei uma máquina que fazia o sorting destas letras dos papéis e poder entregar. Era um departamento de 200 pessoas. Com a implementação da máquina reduzimos para 5, o que criou ali uma eficiência enorme. Mas 2 semanas depois recebo o telefonema, às 6 da manhã, que tudo estava parado. Aquilo avariou tudo. Eu levanto-me, vou para lá e quando chego percebi o seguinte: as letras pagavam imposto de selo e tinha havido um aumento de imposto de selo. Okay. E como é que nós resolvíamos o aumento de imposto de selo uma vez que o imposto de selo estava impresso na letra? Na letra. Colava-se um selo, o selo ao entrar na máquina encravava tudo e disparava para todo lado. Era um festival de selos. De maneira que tivemos que contratar 2 pessoas para tirar os selos antes de pôr na máquina. Portanto, nem sempre a tecnologia consegue resolver tudo. João, houve algum líder ou mentor nesta fase que tenha marcado a sua forma de liderar hoje? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós somos o conjunto de experiências que temos na vida, sabemos disso. Mas de facto há pessoas que são inspiradoras. O Malcolm Scott era vice-presidente da empresa porque eu trabalhava no Canadá, e que olhou para mim como project manager e um dia convida-me para almoçar, e estamos nós, lembro perfeitamente, eu tinha 29 anos ou 30 e estávamos nós a atravessar a passadeira para ir almoçar e eu a desconfiar porque é que ele me estava a convidar. Ele diz-me: João, vou-te nomear diretor de toda a área de tecnologia. E fiquei maravilhado. Estou no meio da passadeira e ele complementa: João, e vou-te aumentar o salário $5.000 por mês ou por ano, aquilo que era. E eu pensei, e eu disse: parece-me razoável. Ao mesmo tempo que pensava, não valia a pena. Eu não precisava. Eu ia aceitar na mesma o desafio. O Malcolm era uma pessoa extraordinária, que me ajudou a entender muito e que me colocou desafios imensos ao qual eu ia respondendo sempre. Recordo-me da primeira grande negociação que eu fiz de um contrato de software com a Dun & Bradstreet, e tinha 30 anos e vou a Nova Iorque para assinar o contrato e estou no 45º andar a assinar e a pensar, há meia dúzia de anos eu estava em Angola, no bairro e no liceu, e de facto estar em Nova Iorque a assinar um contrato para a maior seguradora de special risks no Canadá, eu disse: if you make it here, you'll make it anywhere. João, o que é que a cultura de trabalho norte-americana lhe ensinou sobre gestão e sobre meritocracia? A palavra-chave é meritocracia. Eu era português, trabalhava com todas as nacionalidades e de facto as promoções que fui tendo naturalmente ao longo ali da carreira de uma forma muito rápida dependiam daquilo que nós entregamos. E os americanos são muito pragmáticos. Os americanos e os canadianos, copiam também, são muito pragmáticos. Eu costumo dizer às minhas equipes, quando estão com o cliente e dizem que a reunião correu muito bem, eu digo que correu muito bem, ainda bem, não te bateu então. Mas a pergunta que eu faço, independentemente se correu bem ou não, é se assinamos o contrato. Porque o que nós vimos naquela cultura norte-americana é muito baseado nos resultados. É claro que o caminho também se faz e nem sempre obtemos os resultados que queremos, mas é com base nos resultados que nós podemos medir. Sim. E portanto ter objetivos, e ter objetivos públicos obriga-nos a cumprir. Portanto, publicitar quais são os nossos objetivos e depois ir atrás deles e atingi-los é o que pode valer, é onde tem que estar focados. Alguma vez pensou ficar definitivamente no Canadá, João? Sim, aliás, os meus 2 filhos nasceram no Canadá e, como eu disse, foi uma decisão difícil. O que é que o fez voltar? Como eu disse, a carreira corria fantástico, os amigos eram fabulosos, mas de facto a Portugalidade e um bocadinho a família. Embora, como sabemos, a família às vezes estão felizes, outras vezes nem por isso. Mas pensei, o meu filho tinha 10, 11 anos e a minha filha tinha 1 ou 2,
Mas eu pensei, esta Portugalidade, esta amizade que nós temos, que é bastante distinta de um clima frio de amizades. No prédio onde eu vivia, eu conhecia 2 vizinhos e o resto era good morning, how is the weather? E pouco mais, não é? Foi um bocado isto. E dar um salto novamente para o zero, que agora já não era 0 euros, mas recomeçar tudo de novo, foi um desafio muito grande, do qual não estou nada arrependido, porque de facto aquilo que era o meu objetivo, que era que os meus filhos crescessem saudáveis e com sucesso, acho que isso aconteceu e adaptaram-se muito bem, e estou convicto que foi mesmo uma boa decisão estar em Portugal. Como é que encontrou o setor financeiro português quando regressou? Substancialmente diferente, provavelmente, daquilo que tinha no Canadá, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O sistema canadiano, o sistema bancário da altura era já muito avançado. A nossa gestora, que aliás me acompanhou durante estes 40 anos, até há meia dúzia de anos que ela se reformou, há 3 ou 4 anos, já tinham este conceito de cliente e de acompanhamento do cliente nas suas múltiplas vertentes. E eu acho que esta era a grande diferença. Deixar de ser uma banca transacional para ser uma banca relacional. E Portugal começou exatamente nestes anos 90 esta grande mudança. E portanto acompanhei esta mudança que foi sempre muito intensa, porque é a privatização e a modernização da banca no início dos anos 90, e depois, a meio dos anos 90, começam as fusões, aquisições, as cisões, enfim, tudo o que a banca passou em Portugal. O que é que foi mais difícil nesse processo de transformação tecnológica em Portugal? Nós respondemos... Mais difícil para si, não é? Sim, claramente, respondemos bem àquilo que foi o desafio tecnológico para si. E claro, como qualquer pessoa de tecnologia dos anos 90, sem dormir 3 noites era normal, porque tudo corria mal, tínhamos que recuperar, etc. Todo este esforço e equipas extraordinárias a fazer isto. O redesenho de processos, que era determinante, a reengenharia dos processos estava na moda e era muito importante. Mas o fundamental de tudo isto eram as pessoas. A dedicação das pessoas e a mistura de múltiplas culturas. Sim. Este desafio de tentar construir uma única cultura com base em várias é que foi sempre o grande desafio e continua a ser. As pessoas são ali, no limite, quem faz toda a diferença. Também esteve envolvido na introdução do euro na altura. Sim. Como é que se prepara um sistema financeiro inteiro para mudar de moeda? Kátia, é um bocadinho mais do que isso. Estamos a falar nos anos ali antes do ano 2000. E, portanto, na altura eu era responsável por 4 bancos e uma seguradora e tínhamos múltiplos desafios. Sim. O primeiro dos quais era o ano 2000. Era o ano 2000. Sim, que se falava do apagão total, não é? Toda a gente... Exatamente. E que não aconteceu, mas eu sentia-me particularmente responsável por aquilo que poderia ter acontecido, porque naquilo que eu programei nos anos 70 e 80, eu de facto só usava 2 dígitos para saber o ano. E se não tivéssemos feito nada, teria sido um apagão, de facto. Eu acho que a comunidade tecnológica à volta do mundo reagiu muito bem. Portanto, nós tínhamos equipas de 200 pessoas, 300 pessoas só dedicadas a isso. Em paralelo, a preparação para a transação euro. E um dos bancos onde eu estava fez a primeira transação em euro porque tínhamos um balcão no aeroporto, na altura. E, portanto, estamos entre o ano 2000 e o euro, e ao mesmo tempo o Grupo Champalimaud decide, por várias razões que não vale a pena entrar aqui, vender em partes. Portanto, eu tive que explicar à minha equipa, que tinha estado a construir o grupo durante 5 anos, que agora tínhamos o euro, o ano 2000, e a divisão de entregar 2 bancos ao Santander, um banco ao BCP, um pequeno banco à Caixa Geral de Depósitos e a seguradora à Caixa Geral de Depósitos. Estas equipas
tinham estado a fazer um esforço enorme de uniformização. Percebiam que agora tinham que partir tudo. Partir tudo é desde as linhas de comunicações até ao software, às bases de dados, aos processos. E isto é mesmo muito difícil, porque cada banco também queria influenciar esta operação, não é? Sim. Esta operação. De maneira que a única maneira de resolver era mesmo escutar as equipas e comunicar muito bem cada passo. E este processo de comunicação constante, com equipes que estão quase 7/24 durante vários meses para atingir os objetivos, é o processo de comunicação que faz toda a diferença. Explicar em cada momento o que é que se está a pretender atingir. O que é que foi mais difícil nesse processo, João? Foi muito difícil a comunicação com as pessoas, porque de repente, nós humanos, quando vamos para entidades diferentes... Sim, comunicar em contexto de incerteza nunca é fácil, não é? E esta angústia, a ansiedade, e vamos dizer, as guerrinhas entre personalidades, é o mais difícil de gerir. Porque, como na fábrica, se uma delas falhasse, falhava todo o projeto. Sim. E, portanto, garantir que toda a gente estava no mesmo barco e que o foco era todos conseguirmos fazer o que fizemos muito bem, e aliás, dei-lhes os parabéns na altura, mas repito agora, porque foi das operações tecnicamente e de gestão de pessoas mais complexas que tivemos, foi um grande desafio. O que é que aprendeu sobre poder e também sobre política dentro das grandes organizações financeiras? Falava de gerir os egos, não é? As pessoas. Sim. Cátia, eu acho que desde muito cedo na carreira percebi uma coisa, que o poder não se dá, o poder adquire-se. E tento dizer isto às minhas equipas. Eu gosto de pensar que cada pessoa que está a gerir a sua parte da equipa consegue tomar poder e tomar a liderança daquilo que está a fazer. E dentro das organizações isso acontece. Em organizações muito grandes, recordo-me quando passei pelo BCP, tinha na altura cerca de 22 mil colaboradores entre todos os bancos e as seguradoras e a internacionalização. E depois mesmo no próprio Santander, com a fusão dos vários bancos que nós tivemos. E o poder joga-se com a entrega de valor. Ao entregar valor adquire-se poder e adquire-se capacidade de liderança, mas sempre a entregar valor. Portanto, há duas ou três coisas que me parecem fundamentais: o escutar muito bem, o entregar bem e o foco no resultado. Como é que chegou à Unicre depois, João? Estava no Santander, eu já estava na Unicre como administrador não executivo já há alguns anos, assim como na CIBS. E de facto a oportunidade surge ali em 2019, quando o banco recompõe a sua comissão executiva, e foi de facto um desafio que eu achei oportuno e achei a pessoa certa no lugar certo, no momento certo. A Unicre tem 50 anos, um legado extraordinário. As pessoas que passaram por lá ao longo de todos estes anos, todas elas deram ali um contributo excelente. Mas de facto a Unicre estava posicionada naquilo que sempre tinha sido muito suportada com os seus parceiros, que são os bancos, que são acionistas parceiros. E 2019 é um momento em que se percebe que vai acontecer uma grande mudança. E a mudança significava antever, número 1, a transformação digital que ia acontecer e a transformação para o e-commerce. O 2 é que a concorrência num setor que praticamente tinha sido dominado muito tranquilamente durante muitos anos pela própria Unicre, que a concorrência estava a aparecer com as fintechs e as big techs internacionais a entrar no mercado. E eu acho que toda a minha carreira me preparou de alguma forma para isto. De maneira que quando chego à Unicre e percebo que de facto havia aqui uma distância muito grande, por várias razões societárias, de organização, de contexto de mercado, que a Unicre estava
não estava minimamente posicionada para esta mudança que ia acontecer. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Tentar, muito rapidamente, reposicionar a Unicre, e ainda bem que o fizemos em tempo e adequadamente. João, o que é que Portugal fez bem no sistema de pagamentos que outros países não conseguiram fazer tão bem nessa transformação a que assistimos? Portugal tinha uma coisa muito boa, não é? A CIBS, construída ali pelos bancos nos anos 80, conseguiu centralizar e criar ali sinergias muito importantes. E por isso, o nosso multibanco é reconhecido como um dos mais avançados. É verdade, e constatamos isso. Portanto, os players à volta disto conseguiram capitalizar também nisto. O caso da Unicre, para além de capitalizar nesta grande experiência e neste grande suporte que é a CIBS como o processador da excelência, porque é da excelência em Portugal e na Europa, também utilizou, e utiliza e implementamos, parcerias internacionais com mid-techs, eu diria, para trazer produtos inovadores e diferenciadores e nos posicionar, de facto, numa ajuda determinante para os comerciantes que querem estar nas múltiplas plataformas de pagamentos. Quais vão ser, da forma como vê, antecipando aqui, fazendo um bocadinho de futurologia, quais vão ser as grandes transformações deste setor nos próximos anos? Já estamos a assistir a algumas, não é? O aumento das compras no comércio eletrónico, no e-commerce, é uma constante, não é? Semana após semana. Portanto, o que nós temos hoje é de facto a tecnologia, através de gateways, que não interessa aqui, mas através de tecnologias que permitem aos comerciantes criar ali uma jornada simpática de compra, em que o pagamento também é simpático. O pagamento tem que estar integrado nisto de uma forma muito, eu diria, desculpa o inglesismo, mas seamless, sem perturbação, de forma que isto seja ligeiro. E é isto que nós fazemos com a nossa tecnologia, é ajudar os comerciantes a fazer esta jornada de pagamento. Ou a jornada de pagamentos à distância. É normal, a senhora dos riçóis quer vender os riçóis e que não tem nenhuma tecnologia. Nós temos tecnologia para lhe oferecer que com 2 cliques envia um WhatsApp, um SMS, um e-mail ao seu cliente final, que novamente com 2 cliques consegue fazer o pagamento. Portanto, esta simplicidade que permite às grandes organizações, ao grande e-commerce do país, criar pagamentos simples na jornada de compra, ou para o comércio muito simples que apenas quer fazer um pagamento à distância e que estamos lá. Em paralelo, naturalmente, as wallets digitais e as integrações são determinantes. Eu não posso ter um sistema de faturação e depois ter uma maquinita, como dizem os brasileiros, onde vou lá clicar os números e me engano e não consigo reconciliar. A integração dos softwares de faturação com as nossas tecnologias de pagamentos tornam isto muito mais fácil, reconciliável, controlado, menos erros, mais eficiência e mais rapidez. João, há momentos para qualquer líder de solidão na liderança. Como é que o gere? Kátia, eu aos sábados e domingos ando normalmente 20 a 30 km de bicicleta, sozinho. Ouvir o seu podcast, naturalmente. Muito obrigada. Faz parte da lista. Eu gostava de desmistificar esse momento de solidão. De facto, eu gosto de trabalhar em equipa e gosto de desafiar a equipa. E gosto de trabalhar em equipa e decidir com a equipa. Mas tenho noção hoje, quando eu era diretor de tecnologia, que se eu tivesse um problema eu poderia mandar para alguém para tomar. Hoje tenho noção, para aqui. Sim. E quando há um problema, para aqui. E portanto, sozinho, mas muitas vezes, maior parte das vezes acompanhado, eu estou lá para ajudar a resolver. E eu acho que faço disso um papel mesmo importante, de estar ao lado daquele que é o meu colega, que está com uma dificuldade a decidir algo ou que está com alguma dúvida. Mas escutar bem torna a solidão muito mais fácil. João, 45 anos de carreira fazem-me pensar no momento da retirada da vida profissional. Sim, com algumas dúvidas. Sim, com algumas dúvidas. A intensidade com que continuo a viver. O entusiasmo, não é?
Mas ao mesmo tempo estamos a preparar, porque vai naturalmente acontecer. Eu sei que eu andei a ver as suas redes sociais, que eu faço muito isto, e eu já percebi que está envolvido num projeto muito, muito interessante que procura de algum modo fazer esse caminho, ou ajudar a fazer esse caminho, não é? Antecipar essa passagem para uma vida não tão ativa em termos profissionais. Porquê que sentiu necessidade de começar a preparar este caminho? É uma coisa de que muitos executivos não falam, não é? Quase um tema tabu, o tema da saída da vida ativa, da retirada, da reforma. Não vemos muitos líderes de topo ainda a preparar esse caminho antecipadamente e a falar sobre ele abertamente. Porquê que o João sentiu que era preciso começar a fazer essa preparação? Kátia, com este trajeto de vida, desde a guerra até ao inverno com menos de 30 graus, aprendemos que temos que... Não é planear a nossa vida, onde é que eu vou estar daqui por 10 anos, mas é planear o que nós precisamos. E ao longo deste trajeto fiz alguns voluntariados aqui e lá, e este projeto, as transições para uma reforma ativa, foi o resultado de pessoas que fui conhecendo em atividade profissional e em atividades de voluntários. E liderados na altura, em 2021, pela Teresa Marques, que nos convidou a 20 pessoas das relações delas para sermos fundador das transições para a reforma ativa. Cujo objetivo, nós não temos NIF, nós não somos uma associação, somos uma organização. E estes 20 fundadores, que eu agradeço muito o convite e a partilha com os outros 20 colegas, nascem em abril de 21. E éramos 20, e a ideia era criarmos atividades que nos permitissem, naquilo que é mais importante quando chegamos a determinada altura da nossa vida, que são as relações humanas. Sim. Está bem, precisamos de planear a nossa vida financeira, precisamos de planear a nossa saúde, fazer exercícios, mas as relações são mais importantes. E era este o foco das transições. E na verdade muitas vezes é até aí que se sente o maior embate, não é? Porque estamos habituados a ter uma rotina profissional que nos coloca em contacto com 30 mil pessoas durante o dia, às vezes até nos queixamos do excesso de solicitações, e de repente tudo isso desaparece, não é? Com colegas eu tenho visto que eram colegas das transições. Só para dizer, as transições éramos estes 20 em 2021, hoje somos quase 600 membros, ok? 600 membros com múltiplas atividades, desde as caminhadas e trekking, à fotografia, à leitura, à poesia, à pintura, onde já fizemos 2 ou 3 exposições extraordinárias. Eu fiquei emocionado ao ouvir 80 pinturas acompanhadas de 80 poemas, gerados pela equipa de transições. As viagens virtuais, 2, 3 vezes por semana, os jantares temáticos. Portanto, gerou-se aqui uma comunidade que de facto ajuda a isso. E é determinante, Kátia. Eu lembro-me de um colega das transições dizer-me, eu era CEO não sei de onde, e era convidado para tudo. E agora ninguém me convida para nada. E mais, se me convidam para um congresso, eu vou lá registar-me e perguntam-me qual é o nome da minha empresa. E portanto, eu já não consigo ir a lado nenhum. Ou lembro-me de outro que me pediu para escrever um artigo sobre como comprar um carro. E eu, olha, vai-se ao stand e compras. E ele, não, eu sou executivo há 30 anos, nunca comprei um carro, não sei pôr gasolina, não sei tratar de nada. Como é que me ensinam a fazer isto? Coisas básicas, mas o fundamental é mesmo a capacidade de nos relacionarmos e criarmos novos ciclos de amizade com novos interesses. Porquê é que acha que tantos líderes e executivos evitam falar sobre este tema do fim da carreira, João? Eu não entendo, porque faz parte de facto daquilo que nós temos que planear, e nós temos que estar aos múltiplos níveis. Sim. Muitos executivos quando viajam em executiva e estão habituados ao bom tratamento. Eu recordo-me quando viajava muito, de chegar ao avião e a senhora saber o meu nome e dizer-me pois que era refeição especial, não é? E eu sentia-me muito especial. E depois quando vamos de férias, viajamos em económica. É que já não temos a via verde, já não temos... E é mesmo determinante sabermos como viver estas duas vidas. A nossa vida como executivo, nós não somos o executivo, nós estamos lá. É absolutamente verdade isto. E, portanto, é mesmo importante saber viajar
na executiva, porque é um senhor muito importante, ao mesmo tempo, com toda a humildade, poder viajar em económica. E por isso, as transições e a transição para a reforma e criar aqui uma nova forma de vida, um novo estilo de vida, é também responsabilidade de cada um de nós. Uhum. O que é que significa sair bem, na sua perspectiva, de uma carreira executiva? Nós na Accenture tínhamos um valor que eu mantive até hoje, que é o stewardship, no conceito de que eu quero deixar atrás de mim algo melhor do que aquilo que eu encontrei. Se conseguir isto, saí bem. João, se tivesse hoje 25 anos ou 21 anos, quando chegou ao Canadá, e estivesse a começar este percurso que fez, faria exatamente o mesmo ou escolheria um caminho completamente diferente? Kátia, foi tão intenso, tão rico, tão valorizado por mim, eu fazia exatamente a mesma coisa. O que é que o inspira, João? Kátia, inspiram-me as pessoas muito humildes, que têm sempre um sorriso nos lábios. Eu estou a pensar numa colaboradora que tem, trata lá das coisas na empresa e que tem 2 empregos, levanta-se às 5 da manhã, apanha o autocarro, vai para o primeiro emprego, às 10 horas vai. E quando eu me cruzo com ela, normalmente ao meio-dia, às 11 da manhã, tem sempre um sorriso na boca, um sorriso nos lábios, porque está feliz naquilo que faz. E eu, desde a fábrica, a vender aspiradores, ou ser CEO, senti-me sempre muito feliz no que fazia. Obrigada, João. Foi um imenso gosto recebê-lo no podcast. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Tivemos connosco João Batista Leite, CEO da Unicre. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre a liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que inspira o seu percurso, envie-me um e-mail, o céueolimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o céu é o limite. No mundo da liderança, o verdadeiro progresso não se mede apenas pela distância. Mede-se pela forma como usamos o tempo, pela capacidade de avançar com clareza, sem complicar o essencial. É essa visão que inspira a Volvo Cars. Com o novo Volvo ES90, entramos numa nova era da mobilidade elétrica. É o primeiro Volvo com tecnologia de 800 volts. Uma tecnologia pensada para carregar mais depressa, com mais eficiência e integrar-se melhor no ritmo real da vida. Porque inovar não é apenas ir mais longe, é parar menos tempo, é recuperar energia com rapidez, é seguir caminho com naturalidade e confiança. No Volvo ES90, a eletrificação torna-se ainda mais intuitiva, mais fluida, mais Volvo. Volvo ES90. For Life in Balance.